Cara, tá todo mundo falando nesse vulcão, esse vulcão chamado Rinjani, dentro da Indonésia. E tem um cara que me perguntou aqui o seguinte: CP, como é que a mulher pode morrer de frio dentro do vulcão? Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho do falecimento da Juliana, que morreu no monte na Indonésia, tá? E explicar aí pra galera que perguntou, né? Não é muito da minha área, sou biólogo, mas eu vou explicar aí pra galera que perguntou, CP, como que ela morreu de hipotermia no vulcão. Funciona o seguinte: um vulcão, pessoal, eles têm estágio de inatividade. Quando ele está inativo, né, praticamente as larvas encolhem, tá? E como ele está numa montanha muito alta, né, essas larvas encolhem até lá na base do vulcão, beleza? E o restante do vulcão começa a criar vida, né? Inclusive nesse lugar onde a Luciana morreu, ele formou um lago, né? Esse lago encobriu toda a cratera do vulcão, tá? Muito interessante. Então, esse Monte Rinjani, ele é situado em Lombok, né? Ele possui 3.726 metros de altura e é considerado o segundo vulcão mais alto da Indonésia, porque a Indonésia tem outros vulcões, tá? Foi nele que então a brasileira ela caiu de madrugada no dia 21 de sábado e foi encontrada 4 dias depois, tá? E aí muita gente criticou, né, o governo da Indonésia por não ter prestado socorro. Eu também fiquei todos nós, o Brasil, ficamos muito tristes, né? Inclusive meus pêsames à família, né? E toda essa dificuldade que teve nesse país. Mas eu queria dizer para vocês sobre essa questão técnica, né? É muito importante a gente entender. Um vulcão, pessoal, ele fica em estado inativo. E quando ele fica inativo, a lava encolhe, como eu disse para vocês, e a vida começa a gerar. Inclusive, o vulcão ele tem cinzas que ajudam muito a proliferar a vegetação. Se chover, forma rios, lagos. É muito interessante isso aí, né? E esse vulcão em específico, ele teve um registro em 1847 que ele, né, eclodiu, e depois disso o Rinjani ele só teve erupção em 2010. Ele teve 3 erupções em 23 de maio em 2010. Depois disso ele continuou inativo, né? Ele continuou ativo nesse ano de 2010, depois ele continuou inativo. Quando ele está em inatividade, né, a vida começa a proliferar, né? Inclusive se formou um lago muito grande, bonito nesse local, né? Então quer dizer que a parte superficial lá no alto não é quente, tá? Pelo contrário, por ser uma montanha e a Indonésia é muito frio, tá bom? Ela ficou 4 dias, uma região muito fria, não tinha os recursos necessários, ela não tinha água, não tinha nada, e ela ficou ali sujeita àquelas intempéries ambientais, né? E segundo os médicos, ela provavelmente morreu de hipotermia por causa do frio mesmo, tá? O frio de dia, de noite, imagina, a noite ali no lugar desse deve gelar, né? E ela não tinha toda a estrutura necessária para estar ali sobrevivendo, ok? Alguns médicos até relatam que na temperatura noturna pode chegar a 0 graus lá, né? Durante a noite, ela pode ter temperaturas de -5 a 0 graus, que é extremamente frio e que o corpo não aguenta. E para quem não sabe, hipotermia é um negócio muito perigoso mesmo. E se a gente não tomar os devidos cuidados, a gente morre mesmo de hipotermia, tá? O resgate não deu tempo, né? Mesmo porque helicóptero é a melhor forma de fazer o resgate nesse local. Entretanto, o clima não estava propício à saída do helicóptero. E não podia, porque se o helicóptero sobrevoar uma área que está sob neblina e outras coisas assim, pode cair o helicóptero lá dentro e matar muita gente, né? Então, por isso não podia sobrevoar o helicóptero ali. Tinha que ser feito um resgate de outra forma. Até a pessoa chegar ali já é difícil, né? E para um país que não tem uma infraestrutura tão boa e não tem interesse nem de resgatar os próprios habitantes, vão ter interesse de resgatar um turista, vai demorar demais, né? Então a gente lamenta muito a perda da vida da Juliana Marins, né? Que é uma pena, né? Ela ter morrido nesse lugar. E hoje eu quero fazer um alerta, né? Para todos vocês que querem fazer uma aventura, né? Às vezes você quer fazer uma viagem e não se prepara certamente, né, pessoal? É o seguinte, para todo local que você for, é muito importante você levar, né, consigo alguns equipamentos.
né? Eu já tive amigos, por exemplo, que cismaram de ir pro rio, né, por exemplo, ir pescar. Aí o cara ia de chinelo, de bermuda e camiseta. Não é assim que você vai para rio. Por quê? Porque durante o caminho até chegar no rio tem uma mata extensa, né? Até que quando chega no rio lá, você pode ficar até de cueca, até pelado, não tem problema. Mas quando você vai na mata, cara, tu tem que ter bota, tu tem que ter calça grande, tem que ter corda, tu tem que ter faca, água, todo um equipamento, porque você não sabe o que vai acontecer, né? Eu sempre, quando eu viajo, eu levo um monte de equipamento. Eu jamais iria para um negócio desse aí sem levar pelo menos uma corda de 50 metros. Fácil, tá? E nunca sairia de perto da equipe. Eu não estou aqui criticando a Juliana, né? Longe disso, porque a gente não deve fazer isso, mas no meu caso, eu nunca sairia de perto da equipe, né? Da equipe que a gente está junto ali, e também nunca andaria sem EPIs necessários. Pelo que eu entendi, ela tinha algumas coisas, tipo água na mochila e tal, mas ela não tinha muito equipamento para poder conseguir sobreviver 4 dias, ainda mais no frio extremo da Indonésia, né? Beleza? Então, meus pêsames aí, tá? E respondido aí para as pessoas que perguntaram, sim, é possível você morrer de hipotermia no vulcão, porque na superfície do vulcão está longe da lava, tá? A lava está lá no pé do vulcão, enquanto a superfície é fria, muito fria, e temperaturas abaixo de zero em alguns momentos, tá? Bacana? Espero que tenha gostado do vídeo. Se você gostou, deixa o like, se inscreva no canal. Até a próxima. Valeu, fui, queridão!